boa noite, meu povo. Vamos chegando. Bom dia, boa tarde para quem for assistir essa live em outro horário. E boa madrugada, né? Às vezes você tá em madrugada no Insta, achou a live aqui, não tem problema. Esperar o povo entrar, esperar a Sol entrar pra gente também chamar ela, chamar também o Dr. Charles. Deixa eu ver se o meu som também tá tranquilo, né? Se meu som não estiver bom, gente, vocês me avisem. Claro. Peraí, deixa eu convidar aqui. Convidar já a Sol. Que a gente já entra. Meia Sol. Boa noite para todo mundo que tá entrando aí, gente. Hoje a gente vai falar aí sobre a cirurgia. A tão temida cirurgia, né? Que aí a gente, querendo ou não, sempre tem medo de fazer, sempre tem um monte de coisa. Então hoje a gente separou um dia para falar só com ela, com quem entende de cirurgia. Só eu acabei de aceitar aqui a sua solicitação. Vamos ver se já vai de primeira. Enquanto a gente espera aí todo mundo entrar, a Sol e o Dr. Falta entrar, conta aí no chat pra gente, quem aí já fez a cirurgia? Quem aí já fez? Eu já fiz, a Sol também já fez. Tem bastante gente talvez ainda não tenha feito, já tenha feito mais de uma vez, é bem comum. Sol, vou te chamar de novo, peraí. Mandei o convite. Agora foi. Boa noite, gente. Estão me ouvindo? Por aqui tá tudo certinho. Nossa, gente, olha que cara horrorosa que eu tô, meu Deus. Não vou nem arriscar um filtro, porque a minha internet continua lentíssima. Ó, já mandei o convite pro Dr. Charles. Vamos esperar. Ó, a Ariane falou que ela já está se recuperando da primeira cirurgia dela da axila, mas vai precisar de outra. Acho que é Laia ou Yaya, não sei, me perdoa se eu estiver pronunciando errado, fala aqui. Ela falou que ela fez na. A lesão e o médico acabou unindo minhas mamas, o que piorou o abafamento. Como assim unindo as mamas? Eu não entendi. Acho que é no meio, no meio ali, será que ele uniu? Peraí, rapidinho que Laia, eu vou conta isso pra mandar. gente, como que é. Onde eu fiz também a minha voltou. Minha lesão. Voltou bem na cicatriz. Assim, voltou bem menos agressiva, né? De quem voltou também voltou mais agressiva ou mais tranquila, gente? Cirurgia. Eu fiz nas duas axilas, na esquerda nunca mais saiu nada, mas na direita ainda saem lesões. Ainda acontece. Ele retirou o meio da mama e uniu. Ah, entendi. Entendi. Nossa, eu nunca tinha visto, ouvido falar. Vamos aguardar o doutor. Agora voltou mais tranquilo. Normalmente quando volta, ela volta um pouco menos agressiva, né? As minhas na axila mesmo eu também. Eu fiz nas duas e na minha axila também. Ela voltou bem menos agressiva, nem se compara assim. E na minha virilha, quando eu fiz, eu levei quase 57 pontos a primeira, né? E aí eu tive em 2 pontos voltar a nascer, mas também bem menores, assim. Cirurgia realmente para mim foi um alívio. Lu, eu acabei de mandar. Acabei de ver que ela entrou. Mandei. Vou ter que operar para separar novamente e retirar aonde surgiu novos. Sei que tem algumas pessoas, geralmente nas mamas, sugerem fazer redução
porque dizem que ajuda até para diminuir essa questão da atrito. O doutor já entrou aqui. O doutor já entrou. Ainda, agora Ah, tá certo. Certo. olá, Oi, tudo bem? tudo bom? Tudo. Atrapalhamos o domingo. Não, comigo já acabou, agora não tem muita coisa. Tá certo. Vamos lá, Mel. Bom, me conta como é que vai ser o processo. Então, gente, vamos começar a nossa live. A gente vai falar sobre a cirurgia aí na HS. E a Lu chamou aí o Dr. Charles para fazer essa live junto com a gente. Ele é cirurgião plástico, faz cirurgia de adenite. Ele é o diretor médico ali do projeto HS, projeto Luz na HS. E, doutor, seja muito bem-vindo aqui no nosso Instagram para a gente saber que o senhor está aqui fazendo live sobre esse tema que acho que a maioria dos portadores morre de medo quando chega na cirurgia. Então, fica à vontade para o senhor falar, responder sobre a cirurgia. Quando for surgindo perguntas, a gente vai passando aqui também para o senhor, para a gente ir tirando as dúvidas. Aham. Posso falar? Pode. Bom, a cirurgia na hidradenitis suppurativa, né, é o último recurso. Né? Você só deve fazer cirurgia quando você já testou todas as outras possibilidades, né? E aí você tem aquela situação daqueles caminhos, né? Quer dizer, as lesões elas se comunicam entre si, formando um tipo caminho de rato e cheio de fibrose, né? Então, quando você tem essa situação e infecções múltiplas, né? Várias infecções por ano, quando você chega assim a 3, 4 infecções por ano, quer dizer, você já não tem mais muitas alternativas, né? Então, você estuda o procedimento cirúrgico. Mas uma coisa que é importante, a cirurgia ela não deve ser feita na fase aguda, assim, quando você está com curação, né? Porque ali você tem muita bactérias, tem muita contaminação, então provavelmente qualquer cirurgia que você faça para tirar as lesões, ela vai ser uma cirurgia infectada, né? Você só pode fazer isso quando você quer drenar. Você quer drenar as lesões, aí você faz uma cirurgia, mas é uma cirurgia, mas não é para resolver o problema, né? É para você diminuir os sintomas, diminuir a infecção. E aí, então, você faz a cirurgia, que é uma cirurgia temporária, né? Não é uma coisa definitiva, para preparar aquela região para uma cirurgia definitiva. Então, o que eu acho que é importante, e a proposta do nosso trabalho com esse grupo, né, é fazer com que não chegue nesse ponto, né? A gente tem que trabalhar para que as lesões não cheguem numa fase que você tem que operar. Nós temos que tratar elas antes de se transformarem em fases mais avançadas, né? Esse eu acho que é o propósito. E o propósito também é educativo, porque as pessoas têm que aprender a lidar com a doença, né? Os médicos, as esteticistas, né? Os profissionais na área de saúde, eles têm que aprender, porque o que existe hoje é muita desinformação. As pessoas procuram os médicos, procuram os tratamentos, né? E eles não sabem como lidar, né? Então, É o verdade. portador da HS, ele vai de profissional em profissional, tentando fazer vários tratamentos, e no final ele vai agravando o problema dele, né? Porque ele não consegue encontrar uma solução. Então, o problema dele vai se agravando, né? Então, você vai dificultando. É a mesma coisa, se pensar, você tem um câncer, né? Se você não tratar o câncer de uma maneira rápida e efetiva, ele vai aumentando, vai criando metástases, né? E vai ficando difícil de ser operado. Então, essa é a mesma coisa. Se você procurar um tratamento que seja efetivo, né, eficiente na fase inicial, você vai ficar, por exemplo, tomar antibiótico só não resolve, né? Muitas vezes o médico só dá antibiótico e você vê que o resultado ele não é satisfatório, né?
E aí vai formando aquelas pústulas, aqueles caminhos de rato e o problema vai se agravando e a pessoa fica desesperada, né? Na verdade, ela fica desesperada porque a HS ela tem todo um problema localizado, mas tem um problema social também, né? Que a pessoa está em público, nas suas relações íntimas, né? Você tem uma dificuldade, porque as lesões são lesões muito ou que cheiram mal, né? Que apresentam, são purulentas, né? São fibróticas, então isso acaba inibindo muito a pessoa que tem HS do relacionamento mais íntimo, né? Com parceiros que não conhecem o problema, né? Você vai, de repente, conhecer alguém e você está com aquele problema, a pessoa pode até pensar que você tem uma doença venérea, alguma coisa assim. Então, basicamente, assim, a cirurgia normalmente é uma cirurgia de retirada, né, das lesões, e você tem que pensar se você vai colocar o retalho. O que é o retalho? O retalho é você pegar uma porção de pele, né, que tenha vascularização própria. Então, você pega algumas artérias e veias, né, que tem a parte terminal na pele, e aí você roda. Então, você pega de um lugar, por exemplo, você pega da coxa, e você roda essa pele para a área que foi tirado as lesões, né? Então, isso chama-se retalho, normalmente dermocutâneo ou dermomiocutâneo, né? Dermomiocutâneo porque o mio é quando vem com a musculatura, tá? Essa cirurgia é uma cirurgia que é melhor vista do que o enxerto, porque o enxerto de pele, normalmente, a qualidade da pele não é muito boa. E a cicatriz, às vezes, ela pode dar uma retenção linfática também, né? E deixar muito inchado a área próxima à lesão. Então, retalho dermocutâneo ou dermomiocutâneo, né? Pode ser o tensor da face lata, pode ser o músculo cutâneo do gracilis, pode ser o retalho do abdômen, né? Dermocutâneo do abdômen. Então, você tem várias opções na região, né? Para tratar, para colocar nas áreas que foram retiradas, né? Porque você retira, fica um buraco. Você tem que preencher aquele buraco. Não adianta você só dar ponto e juntar aquilo, porque quando você faz isso, a chance de abrir novamente é muito grande. Por quê? Porque é uma área infectada, né? Você tem pele de má qualidade e você tem muita fibrose. Então você não consegue só aproximar, né, a pele. Você tem que fazer uma rotação de retalhos ou uma colocação de enxertos, né? Então isso depende muito de cada caso. Depende se a pessoa tem sobra de pele em alguma área que você possa deslocar para aquela área que foi retirada, né? Ou se, no caso, é melhor fazer enxerto ou alguma outra coisa. Ou, às vezes, até deixar cicatrizar por segunda intenção. O que é cicatrizar por segunda intenção? É deixar aberto e fazendo curativo para que o próprio organismo vá recuperando aquela área, né? E forme uma cicatriz ali, né? Só que essa conduta, ela não é muito bem vista, porque a cicatriz, quando você deixa ela cicatrizando por segunda intenção, né, que deixar cicatrizando sozinha, normalmente ela retrai e dá aquelas aderências, né? A pessoa não consegue esticar a perna, não consegue esticar o braço, por causa da retração dessa cicatriz, né? Então o planejamento tem que ser muito bem feito para que você tenha o melhor resultado estético possível e o melhor resultado funcional também, né? E aquilo que eu falei, é mais importante você prevenir, né? Você evitar que os casos cheguem nessa fase que você tem que operar. Dúvidas? Teve uma bem assim, na verdade, não tem uma dúvida, mas eu acho legal falar. A maioria dos portadores tem muito medo pós-operatório. Principalmente em cirurgias ou que sejam cicatrizar, que cicatrizar por segunda intenção, ou as que são normalmente dá ponto, né? Às vezes acontece muito ainda, bem comum assim. E dá muito medo, porque às vezes
cirurgia hábito também é outra coisa Então, comum. é isso que eu falei. Você só tirar a lesão e fechar, dar pontos, né? Você está levando uma pele para uma área que ela não estava lá, né? Então, as margens da cicatriz você tensiona. E onde tem tensão, a tendência do organismo é rejeitar, né? Então, é grande a chance de você só fazer a retirada de sutura, a não ser que você tenha muita pele sobrando, você consegue fazer isso, né? Senão, se você não tiver pele sobrando, você não consegue fazer isso. Então, aí você tem que planejar direitinho a cirurgia, né? E esse planejar é você já prevenir os problemas que podem acontecer, né? De deiscência, de infecção, de necrose, de repente o retalho ele não é bem feito, né? Então você pode perder aquele retalho. Então é uma cirurgia complicada e uma cirurgia de complicações grandes, né? Porque é uma área infeccionada, com lesões infeccionadas, tem muita fibrose e mais assim, mais importante, geralmente estou falando isso em área inguinal, né? Não estou nem falando muito em braço, em peito, essas coisas. E geralmente é uma área pouco vascularizada, então ela tem poucos vasos sanguíneos, né? Eu já fiz muitas cirurgias também de câncer nessas regiões, né? Regiões vulvares e tal. E nas cirurgias, as necroses eram muito grandes, né? A chance de ocorrer uma complicação pela área, pela pouca vascularização é muito grande, né? Então, realmente tem que... Quem tem medo, né? Na verdade, assim, deve recorrer a pessoas já experientes, né? Procurar cirurgiões que tenham experiência já com esse tipo de problema, porque a chance de ter complicações realmente é grande, né? O doutor, só até uma dúvida minha, porque nas minhas duas cirurgias aconteceram, né? É comum, ou tem uma grande, a gente tem que ter alguma preocupação em relação à inflamação dos pontos e a eles estourarem, ou realmente é algo que pode acontecer e aí é só manter os cuidados com limpeza, enfim, que, que provavelmente vai fechar como a minha fechou, mas acabou levando mais tempo, vamos dizer assim. E é comum As lesões abriram depois que você os operou? pontos. A primeira vez cirurgia que eu fiz, na verdade, né, eu levei quase 60 pontos em toda a região da minha virilha. E bem dizer, uns 30 arrebentaram. E ficou aquela coisa inflamada, assim, bem vermelho, dolorido, enfim. Você E eu tem só continuei com a medicação que tinham me passado, né? isso, Mas eu porque vejo não tem que muito o que fazer. Se o ponto arrebenta, não adianta você dar outro ponto, porque a chance de arrebentar é quase 100%, tá? tá, Por quê? Primeiro entender por que ele arrebentou, né? O ponto arrebentou por dois motivos. Ou é um excesso de tração, assim, você tenta juntar as duas margens, né? E aí você dá ponto sobre tração, e aí a pele não aguenta, e o ponto arrebenta. Ou por rejeição ao material que é feito o fio. Tá? Então, tem pessoas que são alérgicas a alguns tipos de fios, né? Então, assim, pode ser por dois motivos. Você pode ter tido, os seus pontos podem ter estourado ou pela tração excessiva, ou também por infecção, né? De repente pode ter infeccionado os pontos, sim, eles ficaram ou, ou bem doloridos, bem ou vermelhos. rejeição aos fios, né? Então, geralmente, quem tem rejeição aos fios, você já sabe por cirurgias anteriores. Ah, doutor, aqueles fiozinhos pretos, né? Aquele fiozinho verde e tal, você pensa no prolene, você pensa no nylon, né? Ah, eles saíram fora, né? Ficou vermelho e aí eles saíram. Então, às vezes, é a rejeição da pessoa ao tipo de fio, né? À constituição química do fio, né? Então, normalmente, eu tenho alguns casos, né, de pessoas que fizeram cirurgias, tiveram rejeição aos fios, então você já sabe, ó, essa daqui eu usei tal fio, né, fio de nylon, fio de mestilene, prolene, né, o que for, e eu sei que ela tem rejeição, então já anoto na fichinha dela não usar esse tipo de fio, né?
Mas eu acho que no Entendi. seu caso, especificamente, provavelmente foi a tração. O médico tentou juntar, né? Tirou as lesões, tentou juntar as bordas e a pele não aguenta. A pele ela é fraca, né? E aí quando tem excesso de tensão, a chance de estourar é muito grande. Tá? E aí depois que estoura não tem o Tá. que fazer. Se você É fosse esperar curativo, mesmo. esperar cicatrizar por segunda intenção, né? Então a gente entra naquela segunda parte, que é como se você tirasse e deixasse cicatrizar sozinho. Isso demora meses, né? São de 2 a 6 meses Sim, para fechar. Uma verdade. cicatriz, uma cicatriz, ela fecha em média na velocidade de 1 milímetro por dia, né? É o que o organismo ele produz de tecido cicatricial. Então, se você tem uma lesão de 3 centímetros, né? Tá? Então, você vai demorar 30 dias para fechar aqui, né? Para o teu organismo fechar aquela lesão Por de 3 completo. centímetros. Tá? Beleza. Doutor, tem uma aqui, ó. Tem riscos da cirurgia se retirar todas as glândulas aqui? Essa é uma pergunta muito boa. As pessoas sempre perguntam, a cirurgia retira ou a lesão? Eu não estou ouvindo bem, seu áudio não está bom, ele está vindo com. Ele travou. É que Ele ela tá perguntou vindo, assim, a pergunta foi, tem riscos a cirurgia se retirar todas as glândulas da virilha? Porque às vezes as pessoas ficam com a dúvida se é retirado a lesão ou a glândula. na verdade, a lesão da virilha é a glândula infectada, Tá, né? Então, na área da HS, você tem glândulas normais e glândulas infectadas, né? tá. Quando você tira as duas. Você não tem condições de tirar só as infectadas, né? Você tem que tirar em bloco, tá? Então aí você vai tirar tanto as más, né, as que estão contaminadas, quanto algumas boas que ficaram lá. Só que o bisturi você não consegue tirar lesão por lesão, né? Você não consegue tirar como se fosse um caminho de rato, tirar todos as aderências e deixar só a pele boa, né? Então você tem que tirar em bloco, tá? E nesse bloco então vem todas as glândulas, né? As boas e as ruins. Mas você não tem condições de tirar só as ruins, tá? É Tá. isso. E tem como tirar tudo? Aí eu, a doida. Dá pra Não tirar é, não tudo, é, não doutor? é, não é, não é, não é indicado pelo seguinte: nessa região, né, na região inguinal, região axilar, né? Passam muitos vasos linfáticos, que são Tá. importantes na drenagem dos membros inferiores e dos braços, né? Se você fizer uma coisa muito radical, você pode danificar esses vasos Hum, linfáticos, né? E você ter edema. Edema é um inchaço das extremidades, né? Por quê? Porque a linfa ela sobe e como ela tem uma interrupção naquele lugar, ela estaciona na parte de baixo, né? Então você pode ter um edema de pernas ou de braços, né? Então, assim, a entendi. gente tem que tirar o mínimo de lesão possível, não é tirar o máximo possível. Você tem que ser o mais Entendi. cuidadoso e conservador, né, possível para não danificar muito os vasos linfáticos, né? Ah, entendi. E você não tem como ver os vasos linfáticos, eles são invisíveis. Eles são muito fininhos é diferente do sangue, né? O sangue, o vaso sanguíneo você consegue ver, porque o sangue é escuro. Ele é vermelho, Tá. o sangue venoso é um vermelho fosco e o sangue arterial é um vermelho brilhante, porque ele tem oxigênio, né? O vaso linfático ele é transparente, então você não consegue ver o vaso linfático, né? Então, quando você destrói o vaso linfático, você não sabe quais vasos você tirou, né? Ao contrário do vaso sanguíneo, que ele sangra a artéria sangra e a veia também sangra e elas são escuras, né? Então você tem que tomar muito cuidado. A cirurgia tem que ser muito conservadora, tirar basicamente as lesões, né, que são importantes, não operar na fase aguda, não operar
quando está com as lesões muito afloradas, né? Porque aí você tem muita bactéria, a chance de infeccionar a lesão é muito grande. E evitar tensão, né? Se for fazer a sutura, tem que fazer uma sutura sem tensão, ou rodar no retalho ou fazer um enxerto de pele. Ah, pode ser que as minhas tenham inflamado, então, porque todas as 3 que eu fiz, elas estavam bem inflamadas ainda. Já tem alguns Não, anos, né, que eu operei, mas elas não, estavam bem inflamadas. você na inflamação, você tem que fazer uma drenagem, que é você retirar o excesso de pus, tratar e Sim, diminuir a inflamação, porque a área inflamada, ela tem muitas bactérias, eu digo inflamada e infectada, né? Porque todas as sim, lesões são inflamadas e infectadas. Então, elas têm muitas bactérias, né? Então, você aumenta a chance de ter problemas, né? Então, você não pode operar um cisto sebáceo. Você tem uma pele, né? Tem um cisto sebáceo. Se ele está inflamado, você não tira ele. Você só funciona, drena. Aí, quando ele reduzir a inflamação e a infecção, aí você opera. E a vantagem de você entendi. operar quando não está inflamado é que você retira menos áreas, né? E quando está inflamado, está tudo inchado, você não tem ideia do qual a extensão da lesão. De repente, Verdade. ela não é tão grande quanto parece, né? E aí, quando reduz, você consegue identificar melhor as áreas que estão comprometidas das áreas não comprometidas. Quando está inflamado, você não consegue diferenciar a área que está comprometida da área que não está comprometida, né? Então, Entendi. então, por várias razões, talvez sua cirurgia não tenha sido bem sucedida, porque foi feito no momento errado, e talvez a técnica devesse ser uma outra técnica, não apenas a retirada e a sutura, né? Talvez rodar um retalho, fazer alguma coisa que dê mais proteção à ferida, né? Perfeito. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Existe um momento certo para operar? Então, Acho que é quando chega no. quando é o momento certo para operar é quando você consegue diminuir a inflamação, ter uma área mais fibrosa, que o médico consegue identificar exatamente onde que está o problema. Então, esse é o Tá, momento ideal de você operar, né? tá. Mais uma pergunta. Na zona perianal, glúteos também se pode operar? Sim. Acho que sim, né? A região perianal tem que tomar cuidado com fístulas, né? Então, você tem que às vezes fazer um estudo, né, das lesões, ver se elas não estão com fístulas para dentro do intestino, né? Então, é uma região muito delicada, é uma região que você tem que, às vezes, entrar junto com o proctologista, porque pode ter lesão intestinal, pode ter lesão da musculatura, né, dos esfíncteres anais que fazem a retenção, né? Você tem dois esfíncteres anais, né? O externo e o outro mais interno. Então, eles podem estar comprometidos. Você, na cirurgia, você pode destruir, né, esses esfíncteres, ou você pode achar fístulas anais, né? E aí você tem que fazer a cirurgia interna também. Então, é bem complicado, viu? Você não Tá, pode fazer nessa região. E fora isso, a contaminação é muito maior, né? Pelas fezes. Então, tem que tomar muito cuidado e às vezes tem que entrar com o proctologista para ver se não tem algum problema no intestino. certo. Porque algumas vezes, logo após a cirurgia, nasce dradenite em cima dos pontos? Porque não tirou totalmente as lesões. Tá? Então, deixaram, às vezes, ficaram algumas lesões remanescentes, né? E aí você tem a inflamação pela cicatrização, e isso estimula a formação de novas lesões, né? Ou por contaminação também. Nós sabemos que a duodenite, ela é um processo que geralmente pega uma glândula, né, sebáceo, sudorípara, e aí você não fazendo a higiene adequada, ela vai passando para outras glândulas, né? Então, por isso que é muito importante o tratamento higiênico local,
junto com o sistêmico, né? Porque você tem que tratar também, você tem que tratar a pessoa, né? A hidradeniite é assim, quando eu estou nervosa, aparece. Quando eu estou menstruada, aparece. Quando eu tenho uma crise, piora. Quando eu estou com a minha imunidade deprimida, aparece, né? Então, ela é mais ou menos assim, ela é um termômetro neuropsicológico, né? Você tem a HS quando você está em fases ruins, né? Elas pioram. Porque eu comi uma feijoada, de repente ela é alérgica a porco, ela come uma feijoada e dá problema, né? Então, assim, você tem que tratar todos os níveis. Por isso que nós estamos montando esse grupo, que vai ver qual que é a alimentação que você tem que ter, quais são os distúrbios hormonais, o que está levando a ter essas lesões, né? E depois dar orientações sobre limpeza local, né? O que a pessoa tem que fazer para evitar contaminação, que isso passe para outras glândulas, né? Um tratamento localizado, então tentar diminuir a quantidade de bactérias. Então, nós temos o laser, tem a ozonioterapia, tem o uso do dióxido de cloro, né? Que são tratamentos que diminuem a quantidade de bactérias no local, né? E a cirurgia é o último recurso. Quando não tem mais De condições fazer. de tratar, né? Então você tem que fazer a cirurgia. Tá certo. Ainda em grau 3 ou 4, tem como tratar sem precisar da cirurgia? Sim, sim. Assim, porque você tem condições de reverter. Se você, a gente mesmo nos graus 3 e 4, nós vamos tentar fazer o tratamento sem cirurgia, né? Apesar de que, como às vezes ela já está com tanta fibrose, com tantas lesões, que você sabe que você não vai conseguir reverter aquela quantidade de lesões, né? Então aí no caso não adianta você tentar reverter. Você não consegue reverter, você consegue diminuir os sintomas, né? Então, às Tá. vezes, está num grau muito, muito avançado, aí não adianta você fazer tratamentos localizados que você não vai ter resultado, né? Tem que ir na cirurgia. Para cirurgia mesmo. Antes dessa, deixa eu só fazer uma que estava aqui na conversa. A recuperação é demorada? Vou operar na região da virilha. Eu Sempre é acho que demorado. também depende. Sempre é demorado. Sempre, sempre, sempre. Principalmente, acho que dependendo da quantidade Mesmo de quando dá certo, lesões, né? ela é demorada. É demorada porque é uma área que incha, é uma área que dá muita extensão de pontos, né? Então, se você vai fazer uma cirurgia, não é uma cirurgia de ficar uma semana em recuperação. É mais, tá? Sempre tem que dar pelo menos uns 15 dias, né? Para ver se evoluiu bem, né? Tá, E acho que é mas até uma coisa também, acho que de corpo para corpo, e até de cirurgia para cirurgia, né? Porque a minha primeira, por exemplo, com 15 dias eu consegui voltar ao trabalho. Na segunda que eu fiz da cirurgia da virilha, que inclusive foi até menor, porque foram, né, pequenos pontos que voltaram, com 15 dias não fechou. Eu precisei emendar umas férias para poder é, cicatrizar bem. Então, acho que até também tem é, essa não diferença, é, né? não é uma cirurgia que você pode fazer e voltar 2 ou 3 dias depois para trabalhar, né? Você tem que pelo menos tirar de 15 dias a 30 dias para você ter uma ideia de como que foi o resultado. Talvez até precise de mais, mas aí de repente você já consegue fazer pequenas caminhadas, né? Voltar pouco a pouco ao trabalho, mesmo às Tá. vezes curativos, etc., né? Mas sempre é uma cirurgia trabalhosa e de pós-operatório demorado. Certo. Tenho várias lesões na parte de baixo dos seios. Cirurgia para prótese de silicone. Será que é algo difícil? Tem um complemento, Mel, dessa? Se é O indicado. Se é debaixo do indicado? seio, não, você pode colocar silicone, não tem problema nenhum, né? Só que eu sugiro primeiro operar a HS e depois HS? colocar um silicone.
Se você colocar o silicone com as lesões, né, a recuperação pode ser bem complicada, porque você pode levar a infecção para dentro da mama, né? Então, primeiro assim, tira o que acontece embaixo do seio. Ela deve provavelmente ter o seio um pouquinho caído, né? Então essa região é uma região que fica com sobra de pele, com excesso de sudorese também, né? Então, a sugestão é primeiro retirar essa parte da pele, tratar o HS, depois que estiver tudo bem, aí você coloca silicone, tá? E não fazer isso junto ou antes de tratar HS. Vou até aproveitar esse gancho, porque eu tenho seios grandes e são caídos. Eu tenho como fazer, dar essa levantada sem precisar de silicone, doutor? Tipo, para poder melhorar essa questão de não ficar muito Lógico, abafado? lógico. Tem. Você põe silicone para aumentar a mama. Se você já tem seios grandes, você pode usar a parte que está caída como volume, né, para preencher a parte de cima, tá? Legal. A gente faz uma rotação, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Você faz uma rotação, você pega a parte que está caída e sobe Invento. e põe aqui em cima, tá? E tira excesso de pele. Então você consegue sim, Legal. você consegue Olha, retirar o excesso de pele e pegar aquela parte que está caída e levar para cima e te dar colo e volume. Em cima, não meu embaixo. Deus. Necessito dessa cirurgia. Acho que deve ser o complemento daquela pergunta que ela colocou que tem medo da reação do silicone, né? Tem reação aos sintéticos e às cicatrizes. Não, o silicone, ele, assim, todo mundo tem medo de silicone e tal, mas a chance de dar uma infecção de silicone é muito pequena, né? Olha, eu já fiz alguns milhares de mamas, né? E eu tive uma infecção em mama, até hoje, né? Foi infecção. E aí ela teve que tirar a prótese. Então, é uma em, vamos pensar assim, 3.000, 4.000 Muitos. casos, né? É muito raro acontecer, tá? Então, o que acontece assim na silicone é endurecimento da mama, que é um encapsulamento. Isso é relativamente comum, né? Mas infecção mesmo é raro, tá? É muito difícil. Tá. Bom, tem Tem mais uma outra. Eu vi aqui uma comentário. outra pergunta. Ai, o Meu meu som tá bom? saiu para mim. Ó, tem Acho que eu aqui. consigo. A enxertia pode resolver, acho que é essa, você tá vendo? É no chat essa. Eu saí, eu fui tentar puxar e ela saiu. É enxertia pode resolver o problema local da HS? Se Oi? sim, A enxertia, se ela pode resolver o problema local da HS. Então, a enxertia, o que é enxertia? Enxerto de pele, né? Isso. O problema da a enxertia pode resolver sim. Você tira a lesão, ao invés de você rodar um retalho ou de suturar, você põe um enxerto de pele. O problema do enxerto de pele é que ela não é uma pele de boa qualidade. É uma parte da pele só, que você raspa, né? Raspa a pele da coxa, do bumbum, do braço, da barriga. E você põe uma pele que não tem todos os anexos. Ele não tem gordura, não tem a parte, não tem a membrana basal, não tem a derme. Um enxerto, ele é uma parte da pele que você pode tirar e as glândulas embaixo vão recuperar aquela pele. Então, você tira uma camada muito fina e aí você põe lá. Ela cicatriza, ok, só que tem a chance de dar uma retração, de ficar um buraco, né? Porque ela não é uma pele completa, é muito grande, né? Então, o enxerto ele é uma solução também, mas é uma solução, digamos assim, é um conserto menos eficiente do que outros, né? Ela completou perguntando assim, né? Se sim, há possibilidade das peles de laboratório, como aquelas produzidas na Unicamp, a partir da pele de tilápias, por exemplo? Nossa, eu nunca ouvi. é muito usado em queimado. Pele de tilápia, pele de porco, né?
essas peles, elas são peles que você pode tratar temporariamente. O teu organismo ele não aceita uma pele nem de um irmão para o outro irmão, ainda mais de espécies diferentes. Espécies diferentes, o que é? Uma tilápia e um porco, né? Então, essas peles de tilápia, de porco, elas são usadas, principalmente em queimaduras, para tratamento temporário. Então, elas ficam um tempinho e o organismo rejeita. Então, tem que tirar. Hum, Elas não são peles, não são tratamentos definitivos, tá? São tratamentos temporários. Então, você usa tá. só para cobrir a área e, de repente, colocar um enxerto, colocar um retalho, uma outra cirurgia por cima. Mas elas não são Tá, definitivas, tá? beleza. Tem mais uma aqui. A Laia, no meu caso que uniram minha mama, após retirar o meio, teria risco de reduzir a mama em uma nova operação? Eu entendi. Ela Ela é tinha uma lesão aqui no meio, aí tiraram e isso. as mãos ficaram E juntas, unir. né? Isso. É, é, nesse caso, teria que analisar o caso dela, né? Tá. Mas provavelmente ela tem uma cicatriz vertical, né? E como tirou pele, ela suturou e juntaram as duas mãos, tá? Então, nesse caso, talvez pudesse ser feita uma plástica em Z. O que é uma plástica em Z? É quando você faz um retalhinho, que você alarga você aumenta a, 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 você tira a tensão da pele, tá? Então você pega aquela tensão que está vertical e transforma ela numa tensão em Z, tá? E essa tensão em Z, ela divide um pouquinho as tensões para as laterais da pele, né? Então, provavelmente o princípio seria esse, né? Porque aqui é uma região que você não pode colocar retalho, é uma região bem na frente do externo, então o retalho normalmente não fica bem, né? Então, Tá. se fosse o caso de refazer a cicatriz com técnicas de cirurgia plástica para tirar a tensão da pele. É uma técnica cirúrgica que é difícil explicar aqui, mas é você mudar as Entendi. tensões da pele, tá? Tá. De qual região é indicado para fazer o retalho de maneira que tenha todos os vasos e glândulas? Isso depende de cada área. De cada área, aí tem que estudar, a pessoa tem que ter experiência também, porque você tem que, primeiro, você tem que saber a anatomia, né? Quais são os retalhos, quais são as vascularizações daquele retalho. E segundo, tem que ver se naquela área está sobrando pele para preencher. Então, todo caso que vai ser operado tem que ser feito um planejamento antes, né? Eu vou tirar isso daqui e quais são as minhas opções de reconstrução, tá? Então, isso é uma coisa que tem que ter experiência. Cada pessoa tem que ter experiência e cada caso é diferente, né? Porque a lesão ela dá em áreas diferentes, em pessoas diferentes, com peles diferentes, com cicatrizações diferentes, né? Então você não pode querer padronizar isso. É uma coisa que tem que ser analisado caso a caso. Tá. Existe alguma situação onde a cirurgia não será indicada? Essa eu vou até explicar porque foi uma dúvida minha. Sim, Porque você eu sempre já tem. ouvi, É, que eu já você ouvi sempre. em grupos, pessoas que foram aos médicos, principalmente na axila. E aí a resposta do doutor foi, não, nessa região não é indicado fazer por problemas de movimento, enfim. E aí a pessoa não sabia exatamente dizer o porquê que não poderia ser realizado. Eu acho que na axila você sempre tem que tentar, porque na axila tem menos lesões que na virilha, né? A quantidade de lesões são menores. Então, eu acho que sempre tem que tentar tratamento preventivo primeiro, né? Então, ver se fazer o equilíbrio, né? De repente, ver quais são as causas, o que está acontecendo, ver se tratamentos locais
ver se o laser, a ozônio, a- os tratamentos, né, os corticoides, sei lá, o que for necessário para o caso dela, se podem ter resultado, né? Se tiver resultado, então você evita fazer a cirurgia, tá? Então, na axila eu acho que é uma área que sempre você tem que investir em tentar recuperar, né, a área e fazer a cirurgia só em último caso. Por quê? Porque a axila é uma área que você não pode ter retração, você não consegue levantar o braço, né? Você não consegue Sim. movimentar o braço. Tá? Então, é uma área muito delicada. Né? Você não pode... e você pode ter problemas depois de retrações, né? E ter dificuldade de levantar o braço. Tá? Então, na axila, eu acho que sempre tem que tentar tratar, né? E diminuir as lesões. Tá? Aí, se não for possível, aí vai para a cirurgia. É cirurgia. Tá. Para quem tem na mama e está amamentando, interfere no leite? Olha, eu se eu tivesse HS nas mamas e estivesse amamentando, eu não amamentaria, não. É porque é inflamado, né? Tudo, acho que não, Não, não casa. você sabe o queijo? Quando o queijo está podre na bordinha, você não deve comer queijo. Porque provavelmente ele está todo contaminado, né? Mas você só está vendo aquele verdinho na pontinha, mas o queijo todo já está contaminado, né? Então é a mesma coisa, você está com HS, você tem bactérias, você está produzindo leite perto da região. Provavelmente as bactérias estão penetrando também na área, nas glândulas lactíferas, né, do leite. Então eu não recomendaria, não. Tá? Eu acho que se você está com HS na fase aguda, né, com lesões, a criança ela vive sem o leite materno. Lógico, você pode pegar o leite de outra pessoa, você pode. Hoje em dia nós temos tipos de leite muito bons, né, para pessoas que não podem amamentar. Tem bancos de leite, né, você não precisa ter o seu leite, né. Tá certo. Qual o benefício do dióxido? O dióxido, ele é uma molécula de cloro ligada a duas moléculas de oxigênio, né? Então, quando ele é colocado numa área, ele libera oxigênio e o cloro, que é um grande desinfetante, e ele reduz ele mata as bactérias e fungos, né? Que são as bactérias, principalmente anaeróbicas, né? E o dióxido de cloro, você pode tanto usar ele no local quanto ingerir. Você pode tomar o dióxido de cloro, que ele vai agir no seu organismo, né? Então, ele vai diminuir a quantidade de bactérias no seu organismo e vai agir localmente também. E ele é um ótimo desinfetante porque ele não é irritante. Você pode colocar nos olhos. Eu borrifo dióxido de cloro nos olhos, né? Nossa. Eu tomo, né? A gente trata doenças, trata doenças com dióxido de cloro, né? Então, esse produto já é usado há muitos anos na prática médica. Ele é autorizado pelo FDA como desinfetante. E a vantagem dele em relação ao cloro normal, que é o hipoclorito de cloro, né, que é esse cloro que a gente usa na limpeza, na piscina, é que ele não é tóxico. Né? Então você pode colocar na área, você pode ingerir junto com água, quer dizer, você pode tratar de duas formas o HS. E é muito E bom. tem uma quantidade para diluição? Uma proporção? Geralmente para lesões assim, você dilui 10 a 20 ml em 1 litro d'água. Você Tá. pode usar borrifando ou tomar, né? Ingerir. 10 a 20 ml em 1 litro d'água, tá? Nossa, não conheci. É O que pode fantástico. ser o... Dá uma olhadinha, chama-se dióxido de cloro, né? É um produto já autorizado pelo Anotar para fazer FDA. conteúdo, Mel. É fantástico. Um Muito amigo meu, legal. o filho dele tinha muitas espinhas, né? E ele borrifou nas espinhas, secou totalmente. Quero. Porque eu ainda sou uma adolescente de 36 anos.
Então depois você fala comigo, né? É, E eu sei quem produz e quem vende. Tá? ótimo. Obrigada. Muito legal. É, Eu o que mesmo, pode eu, ser os... eu é, mesmo tomo, pode eu falar. tomo, eu carrego comigo, qualquer lugar que eu vou, eu levo e ofereço para as pessoas. Incrível. O que pode ser usado para fazer a limpeza das lesões? Então, a gente está trabalhando numa linha, né, direcionada ao HS, né? Então, por exemplo, você tem que usar produtos que não causem oleosidade, né? Então, tudo Tá. aquilo que é oleoso você não deve usar porque você vai aumentar o... Tem que tirar essa camada de óleo que fica, que obstrui as glândulas, né? O sabonete tem que ser um sabonete também especial, que, que não tenha, assim, muito hidratante e tal. A gente está desenvolvendo uma linha, né, que é própria para tratamento de IHS, tá? Junto com a Vitaderm, nós estamos fazendo uma parceria e desenvolver alguns produtos direcionados a isso. Eu ainda não tenho aqui a composição exata de como que vai ser, né? Mas isso faz parte do projeto, tá? Tá. Agora que eu vi aqui na conversa, e é sobre aquela moça que teve as mamas unidas. E ela colocou assim depois: teria algum problema fazer a redução e a separação na mesma cirurgia? Não sei, tem que avaliar o caso dela, Teria né? que avaliar. Tem que avaliar. De repente, elas são unidas porque a mama é muito caída, então, de repente, se levantar, já tira atenção. Tem que avaliar o caso dela. Não adianta eu falar assim, sem ver o caso Sem e olhar, dar a claro. solução, porque eu não sei se o causa da junção foi a cirurgia ou se as mamas dela têm essa tendência, ou são muito caídas, de repente, isso levou a cicatriz a ficar mais tensa. Não, eu tenho que analisar pessoalmente isso. Tá. Uma pergunta: qual local o doutor atende? Se o senhor faz Eu atendimento. atendo na minha clínica, né? Eu não posso ficar dando endereço nem telefone aqui, Qualquer clínica, coisa, a gente procura lá depois e se mas informa. vocês podem procurar o Dr. Charles Yamaguchi e aí vocês podem me localizar. Entre em contato. Né? Tranquilo. Tem uma clínica É, na região dos Jardins. certo. Infecção urinária recorrente podem estar ligadas a muitas lesões de IHS na área genital? Pode, mas não existe nenhuma comprovação de que tenha relação. Tá? Tá. Provavelmente, infecções urinárias recorrentes, né? Você tem que ver a parte funcional do que está acontecendo, né? Se o introito urinário está correto, se tem algum tipo de corrente, coisa assim, né? Não necessariamente está relacionado a HS. Você sabe por que a mulher tem mais infecção urinária do que o homem? Não faço ideia. É difícil você ter um homem com infecção urinária. Aliás, quando o homem tem infecção urinária, você tem que pesquisar porque é problemático, né? É porque a uretra da mulher, a saída e a bexiga, ela é pequenininha, né? Porque a bexiga está muito próxima da vagina. E o homem, como tem pênis, né? Então a uretra é bem maior. Então a bactéria não consegue, a urina é ácida, né? Então ela não consegue subir pela uretra masculina com a mesma Hum, facilidade que ela sobe na uretra feminina, que é muito pequenininha, né? Então a mulher tem muito mais infecção urinária do que o homem. E o homem, quando tem infecção urinária, tem que pesquisar, porque deve ter algum problema. Né? que não deveria Isso é acontecer. mais comum. Entendi. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer, mas se o senhor não puder responder, fica à vontade em dizer que não pode, tá, doutor? Porque eu sei que às vezes tem coisas que envolvem tratamento que eu sei que o senhor não pode falar. Estou em crise há um ano. Nos últimos 6 meses estou tratando com corticoide injetado nas lesões e via oral, mas nada aliviou a crise. Algum outro tratamento para alívio? Então, o corticoide, ele só serve para quando você tem lesões fibrosas, né?
Quando tem fibrose, o corticoide ele serve para diminuir a reação inflamatória. O corticoide ele não trata HS. Ele não trata porque não é o tratamento efetivo para isso, né? Ele só trata as fibroses. Então, se ela está tratando HS só com injeção de corticoide, não é a solução, né? Não é um tratamento. Ele é um paliativo para diminuir a fibrose, mas a lesão ele não vai tratar, pelo contrário. Ele diminui a resistência localizada e vai facilitar a proliferação das bactérias, porque o corticoide ele é um imunodepressor, né? Então ele é bom para lesões fibrosas, né? Aquelas lesões endurecidas, tal, para você diminuir essa fibrose, mas ele não trata HS, tá? Tá. Minha filha acabou de fazer uma cirurgia de correção de hidradeniite entre os seios. Foi passado um óleo para o curativo. Esse óleo também tamparia os poros? Não sei o que foi, não sei o que foi usado. Não dá para saber qual é a composição. Tá, eu vou fazer uma pergunta que é minha também. Eu tenho cisto piloidal, né? O parente lá da HS. E iniciou já em pandemia, enfim, e é até irresponsável da minha parte falar, mas eu vou falar. Eu acabei não procurando ainda ajuda médica. Fazendo a cirurgia, ele corre risco de retornar também, assim como acontece com a HS? Sim. Ele pode. Pode. Ai, meu Deus. Você foi um pouquinho azarado em algumas coisas, né? Mas... Olha, doutor, eu não vou contar não, senão a gente vira uma sessão de terapia e não é a sua especialidade. Mas não pode se questionar, que você foi premiado com a vida, né? Não, agradeço. Né? Então, a gente sempre tem que agradecer Verdade. que a gente tem, não pode ficar culpando, né? Verdade. Mas o cisto piloidal, ele já é um outro problema, né? Normalmente você já nasce com esse problema. É um processo inflamatório que acontece, né, na região sacral, e a conduta é cirúrgica, né? A conduta é operada, tá? Se você tiver crises de HS, você pode ter concomitantemente crises de inflamação no cisto piloidal. Isso, pode. Tá? Então, a Entendi. conduta é cirúrgica, tem que fazer uma fistolografia, que é você saber para onde que tá, aonde que o cisto piloidal ele está indo, né? E tirar com tudo, né? Tem que tirar todo, senão ele volta. Ah, meu Deus. Tô com medo. Cara, mas não é. Mas ninguém morre disso, não, viu? Fica tranquilo. Não. Que É só ninguém... mais uma cicatriz para conta. mais uma cirurgia assim. Tá certo. Quem não tem cicatriz não tem história. Deixa eu ver, que tenho HS há 21 anos e nunca consegui um tratamento para a doença em si. Sempre querem me dar cefalexina e tratar como furúnculo, deve ser, né? Acho que corrigiu. Infelizmente isso a gente passa mesmo. Não tem... Difícil encontrar, vamos dizer assim, doutores, ainda hoje eu não sei, né, porque faz um tempo que eu não passo em médicos, mas normalmente é difícil, demora um tempo para poder ter esse diagnóstico, que é o que a gente mais sofre, né? O antibiótico, ele também não trata HS, tá? Porque no HS você tem, às vezes, poucas bactérias, é mais um processo inflamatório, né? Uhum. Então, eu acredito mais no tratamento HS com outros tratamentos, né? O antibiótico, ele serve na fase infecciosa. Então, você está com lesão, está com muita formação de pulsos, você deve tomar antibiótico, né? Mas ele não trata, ele não evita a lesão. E ele não diminui a lesão, né? Então, ele nunca pode ser usado sozinho. Tá? Então, como ela está usando só antibiótico, não está tendo bom resultado. Tem que fazer outros tratamentos associados. Tá. Doutor, qual a sua opinião para tratamento dos imunobiológicos para HS? Olha, seria o que?
Produtos que aumentam a Exato. imunidade, é isso? Não entendi, Mel. Imunomoduladores seriam tratamentos para aumentar a imunidade, para aumentar a resistência, é isso? Geralmente eles É. prescrevem